Como assim? Olha só, você pergunta, essa transmissão de um bem imóvel se deu de forma onerosa ou de maneira não onerosa? É esse ponto que tem que ser questionado. É isso que você tem que buscar na situação, no teste que você está fazendo, na questão que você está resolvendo. Você pergunta, qual é a natureza da transmissão? A transmissão de um bem imóvel, a transmissão é onerosa ou a transmissão é não onerosa? E aí? Bom, é o seguinte, se você está pensando numa transmissão de bem imóvel entre vivos, onerosa, você está no fundo, falando do quê? De um verdadeiro contrato de compra e venda. Portanto, transmissão entre vivos, de maneira onerosa, você está pensando naturalmente no ITBI. Transmissão entre vivos de bens imóveis de forma onerosa, ITBI. Por outro lado, quando você tem a transmissão intervivos de um bem imóvel, só que de natureza não onerosa, você tem na realidade uma verdadeira o quê? Doação. Exatamente. Ué, você não concorda comigo? O que é uma doação se não uma transmissão não onerosa? Eu não posso doar um bem imóvel? Pode. Quando você doa um bem imóvel, quando você dá gratuitamente esse bem imóvel, vai ter imposto. O ITBI não é. Qual é? É o ITCMD, de competência dos estados. Então, ficou claro? Vou repetir. ITBI e ITCMD não tem erro. Em relação a bens móveis, você esquece o imposto municipal, só pensa no estadual, o ITCMD. Mas em relação a bens imóveis, você pergunta, em relação a bens imóveis, você pergunta a natureza dessa transmissão. Essa transmissão, ela se dá de forma onerosa ou não onerosa? Se a transmissão for onerosa, está falando de um contrato de compra e venda, portanto, ITBI, ou para quem preferir agora, ITIV. Por outro lado, se a transmissão for não onerosa, você está diante de um contrato provavelmente de doação, está diante de uma obrigação de doação, e aí doação não é de competência municipal, mas sim de competência dos estados, através do ITCMD. Tudo bem? Ficou claro? Mesmo? Vamos continuar. Bom, interessante essa já é a primeira distinção. Tá, agora, fala um pouquinho mais do ITCMD, que é algo que eu me dispus a falar num primeiro momento, depois a gente invade um pouquinho mais o ITBI. No que tange ao ITCMD, eu pergunto aqui para vocês, bom, então o ITCMD pode se dar em razão da morte de alguém ou por conta de uma doação, seja pela transmissão de bens móveis, seja pela transmissão de bens imóveis, certo? Muito bem. Se é assim, eu pergunto para vocês, qual é o ente político competente para arrecadar o ITCMD? Professor, como assim? Qual é o ente político competente para arrecadar o ITCMD? A resposta não é simples. Não é, a resposta é simples. Está pensando nos estados. Tá bom, então eu reforço a minha pergunta. Minha pergunta melhor seria, qual é o estado competente para arrecadar o ITCMD? E aí, qual é o estado competente para arrecadar o ITCMD? Passo a responder para você. Para isso, para você imaginar essa resposta junto comigo, você lembra, o ITCMD, 2 fatos geradores, causa-mortes e doações. Fechado? Tá bom. E tanto no causa-mortes como na doação, pode você ter a transmissão de um bem móvel como de um bem imóvel. Perfeito? Joia. Seguindo. Se se tratar de transmissão de bem imóvel, seja em razão de uma doação, seja por conta da morte de alguém, o estado competente para arrecadar esse imposto será sempre aquele local da situação do bem. Repito para você. Quando se tratar de bens imóveis, tudo bem, é bens imóveis, esquece imóveis. E móveis, você tem que procurar exatamente o estado local da situação do bem. Qual o estado local da situação do bem? Onde o bem imóvel se encontra? No estado da Bahia, no estado de São Paulo, no estado de Pernambuco, no estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná. Onde que o bem imóvel se encontra? Bem, você procura o bem imóvel. Lá, naquele estado, é aquele estado onde o bem imóvel se localiza, que será o ente político competente para arrecadar um imposto.
Tudo bem? No caso da transmissão de um bem imóvel, você sempre recolhe o imposto para o estado local da situação do bem. Tranquilo? Boa. E nas outras situações? Vamos lá? Bom, e no caso, portanto, de a tradição de bens móveis, no caso de tradição de bens móveis, seja por conta de causa mortis, seja em razão de uma doação. De bens imóveis, está fechado. É só procurar pelo estado local da situação do bem. Tudo bem, mas em relação a bens móveis, qual é o estado competente? Aí a gente tem que ir com um pouquinho mais de cuidado. Mesmo, aí você tem que ir com um pouco mais de cautela. Porque em se tratando de bens móveis, você pergunta, bom, mas espera aí, essa tradição se deu em razão da morte de alguém ou por doação? Se a tradição se deu por conta da morte de alguém, causa mortes, aí o estado competente para arrecadar um imposto sobre a tradição de um bem móvel será aquele onde se processar um inventário ou arrolamento. Repito para você. No caso de transmissão de bens móveis, tradição de bens móveis por causa mortis, o estado competente é aquele onde se processa um inventário ou arrolamento. Então está correndo o inventário ou arrolamento. Em que estado? Determinado estado, estado A. Então, para aquele estado que o ITCMD tem que ser recolhido. Tudo bem? Beleza? E no outro caso? Que outro caso? No caso de um bem móvel ser transmitido em razão de uma doação. Tudo bem? Você tem a tradição de um bem móvel por conta de uma doação. E aí, se é em razão de doação, tem que recolher ITCMD. Mas qual é o estado competente? Neste caso, doação de bens móveis, o estado competente será aquele local do domicílio do doador. Você procura pelo domicílio do doador, ele tem um domicílio no estado do Rio de Janeiro, então é lá que o ITCMD tem que ser recolhido. Ficou claro, portanto? Mesmo? Vou repetir para vocês, só um breve resumo, rapidinho. Olha só, então, como é que ficou. No caso de bens imóveis, para onde que você recolhe o ITCMD? Bens imóveis eu recolho sempre o estado local da situação do bem. Sempre. Bens imóveis, local da situação do bem. E no caso de bens móveis? No caso de bens móveis, nós temos dois aspectos. Se a transmissão de um bem móvel for causa mortis, é o estado, eu recolho para o estado, onde se processar o inventário ou arrolamento. Certo? E se a transmissão for decorrente de uma doação, eu procuro o estado onde tem domicílio o doador. Ok? Fechado? Tranquilo, né? Tranquilo mesmo. Vamos lá. E aí talvez, para quem esteja se perguntando assim, professor, mas eu estava aqui imaginando, e se por acaso, o inventário se processar no exterior? Porque pode acontecer. Isso é fato. E se o inventário se processar no exterior? Se o inventário estiver correndo no exterior? Ou então, por outro lado, imagina, vamos supor que é uma doação, mas o doador tem domicílio no exterior. O bem móvel se encontra aqui no país. Tudo bem, o bem móvel está aqui no país, mas o doador tem domicílio no exterior. E aí, como é que fica? Meus amigos, minhas amigas, nessa situação, quando o inventário é processado no exterior, mas o bem móvel está aqui, ou então quando o doador tem domicílio no exterior, mas o bem móvel se encontra aqui, nessa situação, você pode perguntar para a Constituição Federal, e sabe o que ela diz para você? Neste caso, a Constituição Federal não sabe a resposta. Que bom. A Constituição não sabe? Não, a Constituição não sabe, mas ela diz que nessa situação, ou essa situação, tem que ser solucionada por lei complementar. Numa situação como essa, em que o inventário se processa no exterior, ou então o doador tem domicílio no exterior, então quem vai estabelecer o estado competente para arrecadar um imposto será determinado por lei complementar. Tudo bem? É isso, caberá a lei complementar. Apenas uma anotação para vocês. Tem que ser por lei complementar, o porém é que não existe essa lei complementar. Tudo bem? Simplesmente não tem. A Constituição diz, isso é responsabilidade da lei complementar. Mas não há essa lei complementar. Bom, se não há essa lei complementar, como é que fica?
Aí fica que cada um dos estados vão regular por legislação própria essa situação, o que acaba gerando uma guerra fiscal, sem